vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre fatores que causam a resistência à insulina, como que a resistência à insulina, o conceito de resistência à insulina foi descoberto, algumas curiosidades sobre esse assunto, e também a gente vai comentar aqui um pouquinho das situações patológicas que causam a resistência à insulina. Então, se você quer saber um pouco mais sobre esse assunto, é só continuar assistindo esse vídeo. Pra gente falar de conceito de resistência à insulina, a gente vai voltar lá na década de 30, quando pesquisadores estavam testando extrato de pâncreas purificado em indivíduos de diferentes faixas etárias, e eles descobriram que cada indivíduo respondia de forma diferente em relação à resposta glicêmica quando se aplicava esse extrato de pâncreas. Eles perceberam que doses maiores eram necessárias para ter uma mesma resposta glicêmica quando se tratava de indivíduos um pouco mais velhos em relação aos indivíduos mais jovens. E ainda em 1930, eles realizaram no mesmo indivíduo a tolerância oral à glicose, com e sem a injeção da insulina endovenosa. A resistência à insulina, nesse caso, foi avaliada sobre as respectivas respostas na curva glicêmica desses dois testes. E, de novo, nesses testes, eles observaram que indivíduos mais jovens e mais magros, que são propensos à cetose, eram mais sensíveis à insulina do que indivíduos mais velhos e menos propensos à cetose. Só para contextualizar vocês, a cetose é um processo natural do nosso organismo que tem o objetivo de transformar a gordura em energia na falta de glicose nesse paciente. Aí a gente pula de 1930 para 1970, quando o Solomon Berson e a Rosalind Yalow definiram a resistência à insulina como um estado no qual a quantidade de insulina maior do que o normal é exigida para provocar uma resposta quantitativamente normal, dependendo do tipo de indivíduo. E aí a gente pula para 1998, quando a ADA, que é a American Diabetes Association, reforçou que esse conceito de resistência à insulina era aplicado tanto para insulina endógena quanto para insulina exógena. Quando a gente fala de insulina endógena, só um destaque aqui, é a insulina natural produzida pelo nosso corpo, daquelas pessoas que não têm problema com a produção da insulina nas células beta, e a exógena é a que os diabéticos utilizam como reposição aí hormonal, já que a gente não tem a produção correta ou a gente não possui mesmo a quantidade necessária para o nosso corpo, para a nossa sobrevivência. Ou seja, a partir de toda essa contextualização aqui, a gente entende que tanto pessoas que fazem uso, reposição hormonal de insulina, quanto pessoas que produzem insulina podem ter resistência à insulina dependendo de alguns determinados fatores. E esses fatores eu vou comentar agora aqui nesse vídeo, e eu tirei todas essas informações através de alguns artigos da SBD que eu vou deixar o link aqui embaixo para vocês conferirem caso vocês queiram saber de onde que eu tirei essas informações. Durante o nosso curso de desenvolvimento natural do nosso corpo, a gente passa por uma fase que se chama puberdade. E a puberdade é um período de resistência transitória à insulina, ou seja, a gente passa por um período que a gente fica muito mais resistente à insulina e depois esse período acaba e acaba a resistência à insulina. E por que que a gente fica mais resistente à insulina na nossa puberdade? Nessa fase da nossa vida, a gente tem um aumento dos nossos hormônios esteroides sexuais e também um aumento gigantesco do nosso hormônio do crescimento, que é do GH. Eu já tinha falado para vocês que o GH é um tipo de hormônio que é antagônico, que ele tem um efeito antagônico à insulina, ele pode prejudicar assim a absorção da insulina. Por isso que pacientes com diabetes tipo 1, no período da puberdade, eles acabam tendo que tomar doses astronômicas de insulina, ou fica muito difícil de conseguir saber qual que é a dose certa, porque tá toda hora mudando. É justamente por conta dos picos desses hormônios. E aí, logo no período pós-puberdade, os adolescentes retornam aos níveis de resistência à insulina normais, e só depois disso que a gente consegue um padrão, mais ou menos, de como que vai ser o uso da dose de insulina no paciente na fase adulta. Outra fase da vida que acomete as mulheres de resistência à insulina é a gestação. No primeiro trimestre de gestação, a mulher fica muito mais sensível à insulina, então ela pode ter que alterar para bem menos as doses de insulina que ela toma, só que a partir do segundo trimestre, a resistência à insulina dela aumenta muito, justamente por conta dos nutrientes necessários
para o crescimento do feto. Então, por isso que nessa fase de gestação, algumas mulheres têm o que a gente chama de diabetes gestacional e elas precisam tomar hipoglicemiantes orais, em algumas até insulina, por conta dessa resistência à insulina que é muito maior nesse período do terceiro trimestre de gravidez, do segundo trimestre até o terceiro trimestre de gravidez, tá? Então, mulheres com diabetes tipo 1 ou mulheres que já faziam uso de insulina antes da gestação, elas precisam ter um controle e um acompanhamento muito mais próximo nessa fase da gestação, justamente por conta da resistência à insulina ser muito maior. E aí a gente tem uma terceira fase na nossa vida, que todo mundo passa por essa, que é quando a gente envelhece, que a gente acaba tendo um aumento da gordura visceral, uma diminuição da atividade física, né, que a gente acaba não fazendo tanta atividade física quando a gente fica mais velho, e tudo isso em associação com a presença da sarcopenia, que é, no caso, quando a gente acaba tendo uma diminuição na massa magra, na nossa massa muscular. Todos esses fatores em conjunto acabam favorecendo o aumento da resistência à insulina em todos nós. Ainda falando dos fatores fisiológicos para a resistência à insulina, alguns estudos vêm demonstrando que ela se manifesta também diferentemente em grupos raciais e étnicos. Logo, os valores de referência de resistência à insulina são diferentes para pessoas de determinados grupos étnicos. Na edição desse vídeo eu percebi que eu não tinha falado de um outro fator extremamente importante que também acomete as mulheres, que é o período menstrual. O período menstrual pode variar tanto de maior sensibilidade quanto de maior resistência à insulina, e nesses períodos pode acontecer sim da gente ter uma necessidade maior de insulina. Então fica aí esse adendo que na hora que eu tava editando o vídeo que eu percebi. Agora, a gente vem para a parte do vídeo que é quando a gente fala de fatores patológicos, ou seja, doenças, infecções que podem causar a resistência à insulina, tanto em pacientes com diabetes quanto em pacientes que não têm diabetes. Em situações patológicas, a resistência à insulina ela se apresenta como componente de diversas doenças e alterações metabólicas. Então, o que a gente tem aqui como exemplo de situações patológicas que causam a resistência à insulina? Um dos principais, eu acho que é o mais conhecido, é a síndrome do ovário policístico. Mulheres que têm síndrome de ovário policístico, elas precisam tomar remédios que são hipoglicemiantes orais, que aumentam a sensibilidade à insulina, justamente porque isso causa muito a resistência à insulina, podendo levar até o diabetes tipo 2. Quadro de estresse, como eu já tinha falado para vocês, também é uma situação metabólica aí que pode levar à resistência à insulina, justamente por conta dos hormônios que nos levam a ficar estressado, né? Então o cortisol aumenta, o cortisol é um hormônio antagônico à insulina, então essa é uma situação patológica ou até mesmo natural do nosso corpo que pode aumentar a nossa resistência à insulina. E aí tem algumas doenças e infecções que podem também elevar os nossos níveis de hormônios antagônicos à insulina, e alguns quadros de infecções e doenças que a gente precisa utilizar corticoides, glicocorticoides, né, que eles chamam, que são remédios orais ou às vezes injetáveis para melhorar condições de pele ou algumas condições crônicas aí que causam alterações extremas na resistência à insulina. Gente, todo diabético que faz uso de corticoide, se você faz uso, me conta aqui embaixo nos comentários que eu tenho certeza que ele vai te falar que causa uma resistência muito grande à insulina, então precisa aumentar muito as doses de insulina no período que está utilizando o corticoide, porque é muito complexo a reação que esse tipo de remédio tem no nosso organismo. E além de tudo isso, a gente tem os quadros de obesidade, principalmente os casos que tem um acúmulo muito grande de gordura visceral. Eu já expliquei aqui num vídeo do canal como que a gordura visceral interage, né, com a questão da resistência à insulina e como que a obesidade pode estar relacionada com o desenvolvimento do diabetes tipo 2. A hipertensão arterial também pode causar resistência à insulina e, obviamente, a doença metabólica mais conhecida aí de resistência à insulina, que é o próprio diabetes tipo 2. Aqui na frente está aparecendo para vocês um quadro que eu tirei do artigo da SBD, que eu fiz o roteiro desse vídeo, que mostra todas as causas, as possíveis causas patológicas aí para o aumento na resistência à insulina. Então a gente tem não só causas patológicas, como causas fisiológicas também, que é a puberdade, gestação, envelhecimento, a etnia, que cada etnia e raça tem um fator diferente ali para determinar a resistência à insulina, os medicamentos que são
inibidores de protease, corticoides e todos os outros medicamentos que podem vir a interferir com a resistência à insulina. As doenças autoimunes, infecções e estresse fisiológico também é um causador de resistência à insulina. E aí a gente tem o próprio diabetes tipo 2, obesidade, hipertensão e todas as outras coisas que eu falei aqui. Então esse quadro é bem interessante porque a gente consegue visualizar todos os fatores que podem vir a causar resistência à insulina, e aí a gente tem a partir disso como entender como que funciona o mecanismo da resistência à insulina. Com tudo isso, a gente pode concluir que cada corpo é único, que não existe um padrão específico para determinar o que é quantidade normal de insulina e o que é quantidade excessiva de insulina, só que a gente também pode entender que não são somente os fatores fisiológicos, como por exemplo estar obeso, como não praticar atividade física, como estar estressado, que causam a resistência à insulina. São vários outros fatores que a gente precisa também ficar de olho, porque, por exemplo, mulheres com diabetes tipo 1 podem desenvolver a síndrome do ovário policístico e virem a precisar de mais insulina, porque a própria síndrome causa a resistência à insulina. Todos esses fatores a gente precisa ficar de olho, porque eles podem estar diretamente relacionados com a quantidade de insulina que a gente utiliza. Infelizmente, o tratamento do diabetes não é uma receita de bolo, que a gente consegue todo mundo ter a mesma coisa, ser tudo padronizado e a gente conseguir os mesmos resultados. Mas é através da informação, de como que de tudo que a gente faz ao redor de simplesmente tomar insulina, que a gente consegue entender como que o nosso corpo tá funcionando e se tem algum probleminha ou alguma coisa fora do lugar ali que pode ser consertado facilmente. Muitas pessoas, por exemplo, não sabem da questão da interação dos medicamentos orais com a nossa resistência à insulina, e através dessa informação que a gente consegue ter um melhor controle e evitar possíveis complicações justamente por conta dessas interações e do aumento da nossa resistência à insulina. Bom, pessoal, então esse foi o vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado, que vocês tenham entendido como que funciona o mecanismo da resistência à insulina. Se você gostou do vídeo, não esquece de clicar em gostei aqui embaixo, de curtir e me seguir em todas as redes sociais, de se inscrever também no canal, se você ainda não for inscrito. Um beijo enorme e até o próximo vídeo!